Quando aparecer gravando aí, vocês me avisam, tá, gente? Por favor. Valeu, Brendel. Já está gravando, então. Isso, valeu, Flávia. Queridos e queridas, então, muito bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem, apesar dos pesares da vida, que às vezes não é fácil, às vezes é impossível, mas não é impossível, a gente se renova, se reinventa e vamos que vamos, né? É um prazer ser o professor dessa disciplina de teoria aliás, literatura portuguesa 1. Deixe-me explicar, então, essa disciplina, tá? Tá gravando, né, gente? Acho que sim. Só para não... Vamos ver aqui. Tá, está gravando. Pessoal, veja bem, o nome da disciplina é literatura portuguesa. Por literatura portuguesa, a gente vai entender a literatura de Portugal, aquele país que fica ali do lado da França, do qual historicamente nos colonizaram aqui, né? Falamos um português que não é o mesmo, mas é oriundo do português de Portugal. Então, as nossas bases de escrita, ou seja, as nossas bases literárias, vêm de Portugal, tá? Ah, Júlio, por que a gente não vai ter teoria de literatura africana? Quer dizer, africana vocês vão ter. Mas por que não vamos ter teorias de literatura polonesa, literatura russa, que é maravilhosa, literatura americana, literatura inglesa, que é espetacular, Shakespeare, né? Por que literatura portuguesa, de Portugal? Porque é o nosso berço, porque é por uma questão de origem histórica, tá, pessoal? Isso está nas escolas brasileiras, né? Existe a literatura brasileira e a literatura portuguesa. Pelo menos a nossa política literária, vamos dizer assim, ela nas escolas brasileiras de educação básica está dividido em literatura brasileira e literatura portuguesa. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho do mundo de Portugal, tá? E é um mundo bem antigo, um mundo lá para quem da Idade Média, na Idade Feudal ali, né? Essas questões medievais. Essa palavra medieval, então, a gente vai ter nesta aula aquela memória daqueles filmes que a gente vê de castelos, de Robin Hood, pessoas andando a cavalo, tá? Uma realidade bem distinta da nossa, em que não havia redes sociais, em que não havia salubridade. As pessoas, veja bem, não havia banheiro direito. Existia banheiro para rico. O pobre fazia as suas questões físicas e fisiológicas nas ruas. Tá? Então, eram cidades, assim, vamos dizer, com muitas doenças, com cheiro podre, as pessoas morriam. Se fosse alguém digno, vamos levar para o cemitério, né? Mas morreu um bicho, alguma coisa, né? Não havia essa palavra pet na época. Mas, na medida que os animais morriam e alguns miseráveis, era jogado nas ruas, nos cantos, tá? Então, a gente tinha um ambiente não higiênico, não salubre, não policiado ou pouco policiado pelos soldados do exército, né, do exército não, do castelo, dos monarcas, um ambiente muito, vamos dizer assim, promíscuo, e etc, etc, etc. Contudo, o ser humano é ser humano desde aquela época, tá? Então, a gente tem paixões desde essa época. A gente tem desejos desde essa época, a gente tem sonhos desde essa época. E, claro, existem pessoas com caráter desde essa época, tá?
Era uma época mais difícil? Eu diria que sim, as pessoas passavam fome, não tinham segurança, passavam frio, dormiam na palha, às vezes não tinham o jantar, que tinha que caçar, e às vezes não tem caça, tá? Contudo, o ser humano é ser humano desde essa época, ele amava, ele e ela amava, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Como que a gente foge? Eu vou usar a palavra foge, tá, pessoal? A literatura, muitas vezes, é uma fuga da vida pesada que a gente tem. Muitas pessoas têm uma vida tão, mas tão pesada de doença, de problemas e de injustiças que ela se refugia na arte. A dança é uma arte, o skate é uma arte, a música é uma arte, e a escrita, a literatura é uma arte, tá? Ah, Júlio, mas naquela época as pessoas não sabiam ler nem escrever, não tinha escolas. Perfeito, não tinha escolas, e as pessoas não sabiam ler nem escrever. Mas as pessoas sabiam cantar, as pessoas sabiam fazer trovas, as pessoas sabiam fazer piadas. Isso é literatura, tá? A literatura não é só aquilo que está escrito. A literatura é uma arte expressa em linguagem. E você usar a arte expressa no cantar é uma forma literária, tá? Da onde a gente tem, por exemplo, o trovadorismo. Então, deixa eu colocar o meu slide aqui. Pessoal, aquelas pessoas, algumas pessoas vão lembrar disso da época escolar, tá? Isso aqui é ensinado nas escolas. Bom, fica aí uma espécie de revisão, né? Quem não se lembra, beleza. Quem se lembra, uma retomada. É uma discussão aqui. Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, tá, gente? Estou compartilhando aqui. Trovadorismo. Olha, essa imagem já mostra o que falaremos hoje. O que é um trovador, então? É aquela pessoa que faz uma música, ela improvisa músicas ou canta músicas, tá? Um instrumento musical. Então, pensa bem, pessoal, numa época feudal, uma época castelar, de castelos, né? Em que não existia rádio, não existia internet, não existia nada, como que as pessoas se entretinham? Como que as pessoas faziam para rir, para brincar, para escutar alguma coisa, que não existia bandas também? Um trovador, um animador, tá? Então ele era uma pessoa, vamos dizer assim, de certo respeito, que tanto entrou para o mundo, para o universo clássico, né? Vamos falar do trovadorismo. Então tá aqui ele cantando ali o seu instrumento épico e as pessoas ali se deliciando das trovas, tá? Isso é por volta de 1100 até 1400, né? O Brasil ainda não tinha sido invadido em 1500, né? Mas isso tem como sua origem vamos dizer assim, a gente começa a falar em literatura portuguesa a partir do trovadorismo. Ah, Júlio, para trás, não teve música? Não teve. Tinha linguagem. O homem existe, sabe-se lá desde quando, e o homem se comunica, né? Mas convencionou-se dizer que a literatura inicia-se no trovadorismo, tá bom? Para ser literatura, eu tenho que ter um registro, eu tenho que ter documentos. Ah, Júlio, mas a trova é cantada. Sim, mas há pessoas que escreviam esses cantos, então pronto, eu tenho um documento, né? Então tem um marco inicial, que é a cantiga da Ribeirinha, né? Alguém escreveu ali essa cantiga, né? A essência do trovatorismo, então, é musicalidade, tá? É uma questão musical. E aqui a gente tem dois personagens, tá? Eu não vou ler tudo, eu vou comentar alguns conceitos nessa aula, tá, gente? Então, existia o trovador, que é o cara que executava as composições, e aquela pessoa que fazia a letra, né, era o segrel, era o compositor, tá?
que eram nobres, né? Essa arte de escrever e lidar com a linguagem era só a nobreza que tinha. Nobreza, né? Clero, pessoas da nobreza, rei, etc. Porque as outras pessoas eram um trabalho braçal à época, né? Estamos falando ali do ano 1000, 1100, qualquer coisa. Então, o trovador também era um membro da nobreza, tá? Ele executava suas composições para as cortes, tá? Então, tem muitas fotos aí da época, né? Olha lá. Fotos não, né, gente? Muitas representações, não tínhamos foto. O que mais? Então, tinha também as bailarinas ou cantoras que acompanhavam as músicas, os jograis, né? As dramatizações, que às vezes havia dramatizações. E às vezes por isso elas tinham uma reputação. É legal que elas chamavam de baladeiras ou soldadeiras. Esse nome ainda existe hoje, né? Balada, baladeira. Baladeira nem tanto, mas a balada tem. Tudo bem, pessoal? Até agora eu expus um contexto aqui, que acredito que não é novidade para as pessoas, mas estamos falando ali de um período. Vocês se lembram de filme como Robin Hood, por exemplo? Robin Hood é bem nessa época, tá? Então tem versões do filmes de Robin Hood em que ele está andando e chega numa cidade e tem alguém cantando, fazendo os outros rirem numa praça pública, ou com algum instrumento dentro de um palácio, um castelo. Esse é o trovador, né? Pode assistir Robin Hood ou algum outro filme ali que você vai perceber que aquelas pessoas que lidam com música para entreter a corte ou entreter o povo nas ruas são trovadores. Né? Claro que no castelo é um tipo musical e nas ruas é um outro tipo de musical, satírico, né? Então, tá. Olha só, pessoal, vamos falar primeiro das cantigas líricas, chamadas líricas, tá? Tá aqui. Existem dois tipos, a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Só que as duas são de amor, tá, gente? Amigo é um nome que se dizia, que se usava para chamar um namorado, tá? No francês ainda é assim até hoje. Se no francês você fala je vais sortir avec mon ami, meu amigo, não é amigo, é um namorado, tá? Então, tanto a cantiga de amor quanto a cantiga de amigo versam sobre o amor, tá? Tradicionalmente, a cantiga de amor, pelos relatos, pelo que se estudava nos registros encontrados, era um homem que cantava, ou seja, um eu lírico masculino. Tá? Era uma concepção de homem que cantava para sua querida, para sua pretendente, para a qual ele era apaixonado. Então, né, as letras saem de um eu masculino, um eu lírico masculino, para uma dama, tá bom? Para uma senhorita. E as cantigas de amigo costuma ser o contrário, é uma dama, uma senhora, que canta para o seu amado, para o seu amigo, ela chama de amigo. Claro que hoje em dia tem estudos dizendo que não era bem assim, que às vezes cantiga de amor a mulher também fazia, mas enfim, nos livros didáticos e classicamente, tradicionalmente, disse que a cantiga de amor era cantada pelo homem e a cantiga de amigo era cantada pela mulher, tá? Se bem que isso não é tão importante. E tinha as cantigas satíricas. Então, veja bem, um tipo, pessoal, é a cantigas líricas, tá? Que são duas. Cantiga de amor e cantiga de amigo. O outro tipo é a cantiga satírica, que também tem dois tipos, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Tudo bem? A cantiga de escárnio, como o próprio nome já diz, eu tô desdenhando de alguém, não necessariamente falando mal. Na cantiga de maldizer, eu estou falando muito mal de alguém. Um rei, uma mulher, um político, né? Estou maldizendo alguém pela música. E na cantiga de escárnio, eu estou tirando um sarro de alguém, sabe? Sim, tal, deixando de lado, né? Um pouco mais sutil do que a cantiga de maldizer.
Tranquilo até aqui, pessoal? Essa aula eu estou fazendo uma exposição muito básica, né? Mas esses slides estão tão mastigados, vamos dizer assim, tão facilitados, que não tendo acesso à minha aula, pelos slides vocês conseguem entender um pouco do trovadorismo, sabe, gente? É muito facilitado aqui. Tá tudo tranquilo? Posso prosseguir, gente? Então vamos lá. Eu estou sem acesso ao chat, tá, pessoal? Por isso que eu pergunto assim, porque eu entendo que eu vou prosseguindo se eu entender que vocês estão me escutando, tá? Vamos para Então, aqui eu vou dizer algumas características que eu até já falei, né? Mas está no slide de forma pormenorizada. A cantiga de amor, então, aquela que é dita pelo homem. Na literatura, a gente não fala cantada pelo homem ou dita pelo homem, a gente fala que ela tem um eu lírico masculino, entendeu? Se falar eu lírico masculino, opa, então é um homem que está falando, uma construção masculina falando. Se é um eu lírico feminino, é uma mulher que está falando, né? A gente usa a expressão eu lírico, certo? Então, na cantiga de amor, o eu lírico masculino confessa o amor à sua dama, fala que ele ama ela, certo? São músicas românticas, tá? Que chegaram até nós, certo? E muitas vezes ele lamenta o desprezo da amada. Isso foi para o sertanejo, né, gente? A pessoa que não é correspondida no amor, tá? Geralmente o homem. Então, ele não é correspondido e ele fica chorando a sua não correspondência na música. Ah, ela não me quer, ela não olha para mim, ela olha para o outro, né? Eu não sou nada sem ela, eu não existo sem ela, e ela fica com outro, e eu fico aqui largado. Então, essa dor, né, que atualmente ganhou até um nome, um neologismo, sofrência, tem as suas origens lá em 1100, na cantiga de amor, tá? Que o eu lírico masculino fica chorando, assim, a sua dor pela amada. Eu diria que isso dá forças. Obviamente, essa discussão não estava em 1100, tá, pessoal? As questões feministas não sequer existiam em 1100. Mas já mostra o poder feminino nessa época de 1100 a 1400, tá? Em que alguém se definha de dor pelo feminino, pelas mulheres, né? Pela cantiga de amor. Tudo bem, gente? Posso prosseguir, né? Deixa eu só pôr aqui assim. Ah, tá. E beleza. Daqui a pouco eu paro um pouquinho para olhar o chat assim e tal. Pessoal, tem então vamos lá, falando ainda das cantigas de amor. Então, o amor é marcado por uma idealização amorosa. Acho que eu não preciso explicar isso para vocês, né, gente? O que é uma idealização amorosa? Olha só, tem gente que se casa falando assim, basicamente vamos casar, vai ter alguém, e esse alguém vai ter defeitos, né? E vai pisar na bola. Mas a vida é assim, né? Eu vou ter alguém, vou ter uma companhia. E já tem uma outra pessoa que se casa falando assim, nossa, eu vou casar com a pessoa, aquela pessoa. Ela é simplesmente perfeita, mesmo com seus defeitos, ela é perfeita. Ou ele é perfeito, né? Ele me inspira, ele me faz a vida, eu enxergo a vida de outra forma com ele me torna uma pessoa melhor. Com essa pessoa, ela é perfeita, mesmo. E se algum dia ele ficou triste comigo, ele tem razão. Ele tem toda a razão, porque a culpa é minha, e ele é perfeito, né, e é muito sorte minha ter alguém como ele ou como ela. Isso é uma idealização amorosa. O meu primeiro exemplo parte de um amor mais real, né? Duas pessoas se casam, vamos lá, vamos ter defeitos, mas a gente se ajuda, né? Tá passando um carro de som aqui, desculpa. Vou esperar.
E esse outro exemplo que eu dei é de um exemplo de idealização amorosa. Quer dizer, você está com alguém perfeito, perfeito, você endeusa essa pessoa. Você fica embaixo, ela está em cima, né? Então, é uma idealização amorosa. Esses cantos de amor partem de uma idealização amorosa. Então, os cantores, o eu lírico masculino e feminino, colocam os seus pares lá em cima. Eles são tudo de bom, né? E vem uma relação de vassalagem do sujeito lírico. Quer dizer, eu te amo tanto, mas tanto, mas tanto, que eu me coloco a seu serviço. Eu sou seu serviçal. Eu sou o seu vassalo. Eu sou o seu escravo. Ah, eu vou te servir. Eu nasci para te servir de tanto que eu te amo. É a vassalagem. Tá? Então, tem outras palavras que entram nesses estudos também da cantiga de amor, que é um ambiente palaciano, com suas regras de conduta, né? Então, era bonito cantar o amor, mas com palavras decorosas, né? Com cortesia, vou ser respeitoso. Então, eu canto um amor com muito respeito. Não é como muitas músicas de hoje, que às vezes, para cantar o amor, para dizer que eu amo, eu até xingo a pessoa. Sabe essas músicas? Eu vou falar, olha, eu amo eu amo aquele traste, né? Aqui não. Eu tinha uma relação de respeito. Então, eu amo meu senhor, né? A minha dama do coração. Então, era aquelas palavras bem corteses, né? Influência da poesia provençal, que é aquela do campo, né? Da província. E aqui eu tenho um exemplo aqui. Pessoal, tá tudo tranquilo? Vocês estão acompanhando daí, mesmo em silêncio, né? Alguém escreva no chat aí, por favor. Te acompanhando. Ah, obrigado. Meu microfone não estava funcionando, não. Tá ótimo. Eu agradeço você ter dado esse feedback, viu? Porque aí eu vejo que está tudo bem. Tá, joia. Queridos, olha lá, ó. Tem duas colunas, tá? Tem essa coluna aqui, que é o português escrito da época. Obviamente, lá a gente está em 2025. Né? Há 1000 anos atrás, o português era diferente, certo? Por isso que às vezes não dá para ler direito. Quanta, Senhor, que meu de vós parte. Júlio, não estou entendendo nada. Sim, mas você está lendo uma escrita do ano 1000 e alguma coisa. Aqui a gente tem uma adaptação que dá para você ver com o português de 2025. Olha lá, vou ler. Senhora, desde o dia em que parti, não tive um só momento de prazer ou de pesar. E quero vos dizer, porque em tal estado então me vi. Louco de amor, não sei diferenciar o bem do mal e o prazer do pesar. E isso cantado, né? Não era lido. Então ele está tão louco de amor que ele perdeu assim a razão. Ele não diferencia mais bem do mal, nem prazer do pesar. Ele só pensa nela, o nele, né? Então, tá vendo que é um amor idealizado? Eu idealizo, nossa, você é tão perfeito e tão tudo para mim que eu já não sei mais o que é bom e mal. Que é uma coisa assim, é uma perca de juízo gigantesca, né, gente? Eu não sei nem o que é prazer, o que é dor. Então é uma perda de juízo, né? Uma idealização do amor perfeito, assim, e de sofrimento, né, gente? E tem aquela coisa de estar distante, né? O amor está distante. Olha lá. Por que, senhora minha? Por que, senhora minha, desde então, desde o momento triste da partida, eu não sinto em minha alma dolorida nem pesar, nem prazer. Eis a razão. Louco de amor, não sei diferenciar o bem do mal e o prazer do pesar. É bonito, né, gente? É um amor doloroso, né? Isso tudo que a gente viu até agora seria a cantiga de amor, ou seja, o eu masculino falando para o eu feminino. Agora a gente vai ver a cantiga de amigo, que é o eu feminino falando para o namorado, ou seja, é a mulher falando para o homem, tá?
Perceba, então, que só foi registrado, né? Agora é o Júlio fazendo um parênteses, tá? Isso não está nos materiais didáticos, tá, gente? O Júlio está fazendo uma reflexão, está opinando. Vocês percebam, pessoal, que o que foi levado a registro histórico são relações heterossexuais, tá? Homem e mulher, cantada na cantiga de amor, e mulher-homem, cantado na cantiga de amigo. Júlio, existiam outras? Sim, sempre existiram. Desde que o mundo é mundo, pessoas são pessoas, existem relações de mil formas, isso não são coisas que apareceu em 2000 alguma coisa, tá? Só que esses outros tipos de relações, mulher-mulher, homem-homem, etc., às vezes não vão a registro histórico, tá? Por serem consideradas à época antropocêntrica, etc., menos nobres, são formas tidas à época como formas menos nobres de amor. Mas com certeza existiam, né, gente? Com absoluta certeza. Terminado esse parênteses, o Júlio prossegue, então. Vamos falar das cantigas de amigo, tá? Então, é a mesma coisa, só que com o eu lírico, o toque feminino, né? A confissão da dor. Então, tem essa coisa de amar dói, sabe, gente? Perceba que na Idade Média é difícil ter amor correspondido. Gente, se até hoje a gente fala para os nossos alunos, né? Nossa, eu estou sofrendo porque o fulaninho não me dá bola, porque a fulaninha não me dá bola. Fulaninho é um termo carinhoso que eu estou usando aqui, que os alunos usam, né? Porque ele não me dá bola. Fala, olha, se você sofre agora, você imagina na Idade Média, em que, de fato, as duas pessoas se amavam e às vezes não podiam ficar juntas. Né? Veja bem, Romeu e Julieta, né? Um é de uma família e outra... duas pessoas se amam e são de famílias rivais e não pode ficar juntas. Olha a dor que isso provoca, né? Quantas cantigas de amigo a Julieta não cantou e quantas cantigas de amor o Romeu não cantou. No pé da sacada ali para ela, né? Então tem a coisa da dor de não poder estar junto, sabe? Por questões sociais, por questões de Júlio, preconceito, por questão de classe social distinta. Júlio, Oi, fique à vontade, pode é falar. o Wellington, tudo bem? Aí, justamente esse ponto que eu ia estar perguntando para você, essas questões sociais antigamente, nessa época, era muito forte, né? Então, talvez um servo e uma senhoria, eles tinham essa paixão, mas não podiam compartilhar no momento, aí surgiu essas cantigas também. Eu só não ouvi o finalzinho, repete para mim o finalzinho que você falou aí. No caso aqui, no caso, por exemplo, havia um servo e uma senhora, senhoria, né, de estar numa situação de status social diferente e havia essa paixão entre eles, né? Então, como era na época, não era permissível, aí surgiam essas cantigas. Perfeito, Ed. Que bom que você está aqui, Ed. Não tinha te visto, você me desculpa. Que maravilha que você está aqui com a gente, né? Era exatamente isso, né? O Ed trouxe um exemplo muito bacana, tá? De um amor distante. Às vezes a senhora, a senhorita, a dama, estava num palácio. E às vezes o eu lírico masculino, o homem, não era ninguém na fila do pão, era um servo, era alguém que trabalhava com enxada, entendeu? Então, esse tipo de amor proibido, né, trazia essas, vamos dizer assim, motivava essas canções, inspirava essas canções de amor impossível, amor de dor, né? É mais ou menos o que hoje a gente tem com as grandes TVs, aquelas pessoas que a gente chama em relação de fã, mas sabe quando você vê um ator muito famoso e muito bonito e o adolescente se apaixona por aquele ator? E o contrário também? Né? E aí a pessoa escreve a sua dor de amor impossível, né? É basicamente isso. Obrigado pelo exemplo, Hélio. É sensacional isso, né? O tanto que sofremos de amor desde os primórdios, né, gente? Deixa eu partilhar novamente aqui, então. Vamos lá. Ok. Compartilhar.
Ok. Aqui tem uma questão de novidade, tem uma coisa de ambiguidade, né? Ou ela está falando o que ali? Né? O que ela está cantando ali? E tem alguma coisa de erotismo na música também, tá? Então, que é essa própria coisa do desejo, do sonhar, né? Nossa, já pensou eu beijando esse homem, né? Que é uma cantiga de amigo, é a mulher falando. Nossa, eu beijando aquele homem, eu ia me acabar, né? Não nesses termos populares que eu estou usando, mas cantava de forma mais decorosa, né? Nossa, o ósculo desse ser deve coincidir com o olhar da estrela mais pulsante no céu, né? Uma coisa assim, nossa, que são toques, por vezes, eróticos, né? Que, ou seja, de elementos ligados a relações carnais, né? Então tá, tem esse ambiente bucólico. Por bucólico, a gente entende aquele ambiente. Deixa eu dar, eu gosto de dar exemplos que o aluno entenda, né? Para o aluno entender. Fala, sabe aqueles filmes que você vê quando o homem, o ator ou a atriz está no fundo do poço e ele vai para um barzinho e pede um copo de qualquer coisa, uísque, aí senta naquela mesa e fica assim, ó, né? Pensando naquela dor. Isso é o bucolismo, né? Quer dizer, você está avassalado por essa dor e você vai para um lugar para escutar uma música, mas em estado de tristeza, tá? Você vai para esse barzinho em estado de alegria, não é o bucolismo. O bucolismo é você ir para esse barzinho, escutar uma música e ficar acariciando a sua dor, sabe? Fica ali com aquela, cultivando aquela dor que dói, né? Então é uma coisa meio eu não gosto de usar a palavra depressiva, não, sabe? Depressiva você já está recortando uma patologia, né? Alguma coisa de doente, né? Que não é sadio. O bucolismo chega a ser, tem gente que gosta de ficar aí para um canto, ficar sozinho, e pensar naquilo que te causa dor, né? E isso é uma construção bucólica. Dentre outros exemplos que eu possa dar, tá, gente? Eu estou fazendo a coisa mais rápida aqui. Mas o bucolismo tem a ver com cultuar questões não festivas, né, dito tecnicamente. Então, vou pular essas coisinhas aqui. Costuma, tá vendo que, olha, existe uma estrutura e um refrão, porque é música, tá, gente? Isso é cantado, as pessoas cantam esses amores doloridos e esses amores impossíveis, né? Por que tarda, meu amigo, sem mim? Meu amigo é o meu namorado, né? Ai, ondas que eu vim, sem me saberes contar, por que tarda, meu amigo, sem mim? Tá? E agora a gente deixa o amor doloroso de lado, tá, pessoal? Que são esses dois, o amor de amigo cantado pelo homem e o amor feminino cantado pela mulher, que é o amor de amigo. A gente passa para um outro estilo musical, estou usando termos modernos, tá? Que é o gênero satírico, para fazer rir, entendeu? Sátira, sabe? Vamos usar uma palavra de hoje em dia, comédia. Entenda gênero comédia, tá? Mas vamos ver como é que era essa comédia, tá? Então, ela não tem preocupação filosófica, ética, não quer preservar a imagem de ninguém, não. Não quer ter coisas morais também, não. Vou falar coisas, vou depreciar partes do seu corpo, entendeu? Seu nariz, os seios, eles chamam de ancas, né? Por ancas é um nome técnico para falar da bunda, desculpa o termo, mas era bem essa expressão vulgar mesmo, do povo, porque o gênero é satírico, tá? E critica costumes da corte, né? Então, vamos lá. O primeiro gênero satírico é a cantiga de escárnio, tá? São dois, escárnio e maldizer, como eu disse no início do slide. O escárnio pega leve. Eu estou tirando um sarro de alguém, estou falando um pouco mal de alguém, estou depreciando alguém, mas ainda estou pegando leve, sabe? Dou umas indiretinhas. Olha, tem gente, igual certas pessoas que moram em tal lugar, que não fazem as coisas direito, tá vendo? Que eu ainda tô... eu ainda preservo o seu nome.
tá? Então, faço uma ironia, eu faço algumas coisas, mas pego leve ainda. Olha lá. Ai, dona feia, posto vos queixar que eu nunca vos louvo em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar em que vos louvarei toda a vida. É quase que o mineiro, né? Toda a vida. E vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e sandia. Quer dizer, isso é uma ironia, né? Eu quero louvar, quero falar bem de você e chamei você de velha. É mais sutil, né? É mais sutil essa cantiga de escárnio aqui. Agora, eu tenho a de maldizer, a cantiga de maldizer. Essa, meu amigo, as pessoas são malditas, mal faladas, malditas, né? São mal faladas mesmo, né? Usa-se palavrões, tá? Ela é mais... Então, tá escrito aqui, ó, são mais ofensivas do que aquelas de escárnio, que são mais leves. É o eu masculino que faz, tá? Desculpa interromper, é só porque eu tô vendo aqui no comentário que o Paulo colocou que não tá vendo a Natália e o outro intérprete. Ah, então vamos ver aqui, gente. Eu vejo eles, gente, tranquilamente. Vocês veem também? Será que é uma questão do celular dela? Deixa eu parar só por um instante aqui, então. Pessoal, escrevam no chat, por gentileza, se vocês estão enxergando os intérpretes. Eu enxergo tranquilamente. Ele está enorme na minha tela aqui. Eu só estou vendo o ato. Eu também vejo. Certo. Então, parece que está ok, né? Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo aqui para mim, gente, né? O acho, talvez, vamos ver aqui, ó. É o Paulo, né? Acho que ele não pode me escutar, né, gente? Pode falar quem levantou a mão, fique à vontade, gente. Parece que agora ele tá vendo que ele colocou. Ah, Sim. então tá. Que bom, vou escrever aqui, ó. Que bom. Qualquer coisa, só falar novamente, né? Então, volto a expor aqui, gente, meus queridos, vamos lá aqui para a gente terminar o trovadorismo, que eu ainda quero falar rapidamente do humanismo. Mas acho que, pronto, chegou no fim. Olha lá, uma cantiga de escárnio da época, de 1100. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos ler aqui e descobrir como que se falava mal de alguém no ano 1000, por volta do ano 1000. Eu acho que hoje é mais pesado, né, gente? Hoje você vê dois políticos brigando, cara, numa baixaria, numa vulgaridade, em palavras assim, que dá vontade de sair correndo, independente de partido. Mas usar a nossa estrutura política, que era para fazer bem ao povo, às minorias, à população em geral, na sua diversidade, e eles usam aqueles palanques para ficarem se degladiando da forma mais baixa, né? É lamentável. Mas lá no ano 1000, a gente falava mal das pessoas de forma até mais cortês, né? Vamos dizer assim. Quem a sua filha quiser dar uma profissão com que possa prosperar, há de ir a Maria Dominga, que lhe saberá muito bem mostrar, e vos direi o que lhe fará. Antes de um mês lhe ensinará como rebolar as ancas. Tá vendo que ele tá ironizando? Você quer que a sua filha prospere na vida? Você deve conhecer, então, a Maria Dominga. O que ela vai fazer? Ela vai te mostrar como rebolar. Tá vendo que ainda é sutil? Ainda por ser uma coisa ofensiva, né? Ainda por ser de mal dizer, ainda é tranquilo. E já vejo ensinar e a sustentar sua filha.
A quem observar bem suas partes pode afirmar isso, que de Paris até aqui não há mulher que rebole melhor. O que vocês acharam da ofensa, do mal dizer? Não faz nem cócegas no mal dizer de 2025, né, gente? A humanidade prosperou muito em ofender, infelizmente. A humanidade prosperou demais, se desenvolveu demais em bater nas pessoas por palavras, infelizmente. A humanidade atingiu o fundo do poço para machucar pessoas por palavras, infelizmente. Né? Tranquilo, meu povo? Obviamente, existia raiva naquela época, como existe raiva hoje, existia decepção naquela época, como existe decepção hoje, tá? Mas no trato público entre alguém que odeia e o odiado, ainda assim era mais velado. Hoje não, hoje é escancarado. Hoje é, de fato, decepcionante, eu diria. Boa pergunta, Viviane. Não havia censuras na época. Vamos chamar de censura aquilo que existia no castelo. Tá? Existiam normas palacianas. Então, para falar da minha dor de amor, eu tinha que falar de forma velada, eu não podia usar palavras assim, né? A não ser que o rei falasse. Aí o rei dava, né? Os nobres tinham mais liberdade. Os menos nobres eram mais restritos. Para começar, os menos nobres não podiam nem falar em si, não tinha nem voz. Já é uma censura. Tá? Só tem voz no palácio a quem a monarquia dá voz. Se a monarquia te chamar em audiência para falar, você pode falar. Senão, você já está censurado. Tá? O pobre nunca teve voz naquela época, jamais. Certo? Não havia essa questão de direitos, jamais. A não ser que o rei concedesse. Tá? E havia uma espécie de normas, não publicadas, mas normas a se seguir sobre o que falar e o que não falar nos palácios, nos lugares. Por exemplo, a cantiga de maldizer, que é aquela que dá nomes, elas falavam mal dos reis, mas eu cantava isso em praça pública. Aí eu imitava o rei, fazia caricaturas dele, né? Aquelas bailarinas fingiam dançar ali, né? Dançavam, aliás. Mas no palácio, não. E a satírica também ficava um pouco mais velada, né? Certinho, pessoal? Tudo tranquilo? Sobre as atividades. Eu acabei de responder todas as atividades aqui, tá? Da atividade 1. Questão 1. Quais são as cantigas líricas do trovadorismo? Cantigas líricas. Líricas são duas, né? Tá lá no slide. Quais são as cantigas satíricas do trovadorismo? Também são duas, está lá no slide. É só pegar esse slide e lá no comecinho tá lá. Cantigas líricas, tem os dois tipos aqui. Uma do eu lírico masculino, outra do eu lírico feminino. Cantigas satíricas do trovadorismo, né? Tem aquela que é mais veladinha, aquela que fala o nome e fala bem mal da pessoa. Número 3, quem era o trovador? Está no slide também quem era o trovador. Tem lá a foto dele com violãozinho, pai, está escrito o que é. Você diz algumas palavras, né? Número 4, olha, essa 4 aqui está muito tranquila. Cite algum exemplo de algum filme que tenha características da época do trovadorismo. Qualquer filme de época feudal serve, tá? Tem assistido ou não, você faz uma busca na internet e fala, olha, tem esse filme aqui, que se passa em Castelo e tem alguém tocando ou cantando para agradar o rei, ou cantando lá na praça onde o povo fazia compras. Compra não, fazia umas trocas ali e tal, né? É um exemplo de um filme, que pode ser de comédia, aventura, drama, etc. Terror também. Tudo bem, pessoal? Posso iniciar, então, a segunda parte da aula, que é o humanismo? É esse aqui, ó. Deixa eu compartilhar.
Compartilhando. Ah, peraí. Aqui. Humanismo. Queridos, vou pedir uns 3 minutinhos para vocês, para pegar uma água e ir ao banheiro e já retorno. Pode ser, pessoal? Claro. Então, beleza, valeu. Eu retorno uns 3 minutinhos então, tá bom, gente? Vou até deixar gravando aqui.
Vamos lá, pessoal? Queridos, a dica que eu dou, então, é para fazer as atividades 1, já faz depois dessa aula, ou já faz durante essa aula, tá, pessoal? Porque aquela atividade 1 está muito fácil de se fazer. É aquele lance que eu falo, se você deixa para fazer semana que vem, você já perde a memória. Essa aula vai ficando, né, já tem que estudar para responder, sei lá. Então, aqui basta olhar esses slides aí, ou de memória mesmo, já dá para preencher fácil essa atividade 1, cujo tempo estimado de elaboração deve ser de 5 minutos, assim, uma coisa muito rápida, tá? Não criem problemas para vocês, deixando essas coisas fáceis para depois, porque aí de fácil pode se tornar mais difícil, né? Vou só parar aqui um pouquinho. Vamos lá. Estou só dando uma olhada aqui no chat. Bom, então vamos lá. Acho que eu vou aguardar os intérpretes, né? Vamos esperar um pouquinho. Aí, eu acho que não está aí. Deixa eu compartilhar, então. Pronto. Queridos, vamos falar do humanismo. Tem essa palavra, assim, que vem de humano, né? Olha lá, e tem uma data, né? De 1400 a 1500. Pessoal, essas datas nunca são exatas, tá, gente? Não é que em 31 de dezembro de 1433 deu meia-noite, poxa, mudamos de trovadorismo para o humanismo. Não. São datas estimadas, tá, gente? Então, a gente acabou de fazer, nesse primeiro momento da aula, uma exposição sobre o trovadorismo. Aquelas coisas de tocar e cantar na corte e nas praças públicas, tá? Aquilo parou, Júlio, em 1400 parou? Não, não parou. Não parou, não. As pessoas continuavam cantando, tá, gente? Aliás, as pessoas nunca pararam de cantar, né, suas dores de amor. Não parou, não. Só que entrou uma outra tendência. Apareceu uma outra, não vou chamar moda, senão, mas só para vocês entenderem, uma outra coisa que já existia que ganhou corpo, chamada humanismo, que foi de 1400, aproximadamente de 1400 a 1500, né? E a gente tem a foto de uma pessoa aqui, porque estamos falando de literatura de Portugal, portuguesa. Este senhor aqui é o Gil Vicente, tá? Então, o humanismo tem uma transição ideológica da Idade Média para a Idade Moderna. O que é uma transição ideológica? A ideia principal do trovadorismo, vou chamar de ideia principal, mas uma das principais ideias era uma questão de Deus para tudo, tá? E já agora, no humanismo, a gente tem uma coisa que Deus ainda existe para o povo e tal, mas a gente acredita também no cérebro das pessoas. A mulher tem cérebro também, ela não foi feita só para ter filhos, entendeu? Existe ciência também, a palavra ciência ainda é muito nova, mas existem coisas que podem ajudar, que, sabe, o ser humano evoluiu um pouquinho a descobrir, a pensar que nem tudo é de Deus também. Explico melhor. Para a concepção teocêntrica, ou seja, que crê em Deus, que põe Deus no centro, tudo é Deus. Pois bem, Deus manda em tudo, não cai uma folha de árvore
no chão sem que não fosse vontade de Deus. Isso é um versículo bíblico, né? Isso ainda existe. Ainda não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus. Contudo, Deus nos deu cérebro. Então, a gente pode fazer muitas coisas e maravilhosas coisas com o cérebro. Então, é quase que uma redescoberta do que o homem e a mulher podem fazer no mundo. Isso chama-se antropocentrismo, que o pensamento de que Deus como que eu explico? A ação vem só de Deus, cai um pouquinho para pensar. Isso é teocentrismo, a ação vem só de Deus. Não. Aí o antropocentrismo ganha forma, que o homem também pode fazer suas ações. A Natália está travada para mim aqui. Para vocês, tá tudo bem, gente? Para mim também está travado. Eu acredito que sejam as chuvas de BH, né? Tá. Está chovendo demais, não? Aí voltou ao normal, né, gente? De toda forma, pessoal, esses slides, eles são uma forma de facilitar esta aula, tá? Mesmo que, por algum acaso, não dê para você acompanhar os intérpretes ou o meu vídeo, os slides estão bem mastigados, eu diria assim, para usar um termo facilitado, né? Vamos voltar a falar do humanismo, então. Entre 1400 e 1500, a gente tem uma vagarosa aceitação da racionalidade da ciência, ou seja, então existe ciência, a gente pode inventar coisas, a saúde nossa pode melhorar através de certas coisas, nem tudo é uma mágica de Deus, né? Nem tudo é só milagres, ainda existe Deus nessa época, tá? O catolicismo é fortíssimo ainda. Contudo, é uma descoberta da racionalidade, tá? Isso tudo que eu falei, dito tecnicamente, é um relativo questionamento do dogmatismo teocêntrico medieval. Então, eu vou questionar o dogma teocêntrico, quer dizer, tudo eu jogo para Deus, entendeu? Se você está infeliz hoje, é culpa de Deus. Se você está feliz hoje, é culpa de Deus. Aí eu começo a questionar, não, peraí, eu também posso fazer uma caminhada para melhorar minha saúde, não é culpa de Deus também não, né? Eu também tenho por onde. Aí isso é antropocentrismo. Teocentrismo tudo é Deus. O antropocentrismo já tem você tem parte na sua vida, né? Então você pode fazer muitas coisas, tá? Não vou ler esse slide não, vocês podem ler em casa. É como o antropocentrismo se desenvolveu ali no mapa da Europa, né? A importância da anatomia, né? A prensa lá, a invenção da imprensa de Gutenberg, né? Que começou a popularizar livros ao inventar a imprensa, né? Que antigamente punha um monge lá para ficar escrevendo a Bíblia uma por uma. Você já pensou o tanto que era restrito, né? A difusão de um livro. E, de repente, o cara inventou a imprensa. Né? Ele fazia uma coisa lá, então isso melhorou. Pode falar a mão quem ergueu a mão, gente. Pode falar quem ergueu a mão. Se quiser falar, fique à vontade, pode me interromper, tá, gente? Eu vou prosseguindo aqui, se vocês não falarem, tá bom? Então, esse aqui é o cara do humanismo, ou seja, o principal expoente, tá? É o Gil Vicente. Ele é considerado o pai do teatro português. Então, agora a gente vai falar de teatro, tá? A literatura portuguesa tem o gênero teatro. Ele escrevia encenações, tá? Então, ele é uma figura mais importante, né? Suas peças, está escrito errado aqui, tá, gente? Suas peças têm um caráter popular e um teor satírico, ou seja, para rir, né? Veja, ele
ele condena setor, ele faz críticas à sociedade, mas de uma forma engraçada. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do Gil Vicente. Como são os personagens das peças deles? São caricaturas. Por exemplo, se você quiser fazer uma caricatura do professor, você põe umas roupas, assim, um paletó, põe um óculos na ponta do nariz, né? Põe uma varinha na mão dele. Então, eu estou caricaturando, para você rir. Nossa, eu exagero nas feições. Tá? Se eu quiser fazer uma caricatura de uma bailarina, eu fico fazendo ela andar na ponta dos pés o tempo inteiro, põe uma sadinha, põe umas trancinhas engraçadas, né? Eu estou satirizando, estou fazendo uma caricatura. Tá? Então, ele usa personagens caricaturais, ele faz caricaturas, tá? E cada um representa uma classe da sociedade. Por exemplo, se tem um personagem que é um padre, Gil Vicente está criticando todos os padres. Se tem um personagem que é um cavaleiro, que tem um escudo e uma espada, ele está falando bem de todos os cavaleiros, que na época eram, né? Se tem uma caricatura, um personagem que é um pobre, ele está sem camiseta, está sujo de areia, de pó, de barro, assim, Gil Vicente está falando da virtude de todos os pobres. Tá? Então, eu uso um para falar de todos. Tá? Isso são alegorias, são personagens tipificados. Um representa a classe. Tá bom? A obra de destaque do Gil Vicente, que eu convido a todas e todos lerem, é O Alto da Barca do Inferno. Veja, vocês não são obrigados a ler nesse curso e nem nessa disciplina, mas é um convite que eu faço a vocês, lerem O Alto da Barca do Inferno, que nem é tão grande assim, tá? Essa peça teatral foi escrita em 1517 e traz críticas que persistem ainda hoje. Por isso que é um clássico, né, gente? Então, ele escreve autos e farsas. Autos é uma palavra geralmente ligada a peças teatrais ligadas a temas religiosos, como... Lembra do Auto da Compadecida? Tá? E farsas, que são questões do cotidiano engraçadas também, com esse teor crítico, tá? Então, vamos falar rapidamente do Alto da Barca do Inferno. Eu não vou ficar contando a história do livro, tá? Até porque eu quero que vocês leiam, tá? Se não der para ler esse ano, lê o ano que vem. Mas tomara que vocês consigam ler, tá, gente? Não é obrigado, não. Então, tem outras obras também chamado Alto do Purgatório e Alto da Glória. Ah, Júlio, você está passando livro religioso para a gente? Pessoal, de religioso não tem nada, tá? Gil Vicente está criticando a sociedade podre, interesseira, mentirosa, corrupta, tá? E ele faz essa crítica usando personagens, ele usa políticos, usa gente que carrega dinheiro, usa pessoas pobres, usa vários personagens. Cada personagem traz a sua categoria, a sua classe. O pobre representa os pobres, o político representa os políticos, né? Então, embora chama Alto da Barca do Inferno, porque, olha só, gente, que genial. Ele usa um tema religioso para criticar a sociedade. Por que Alto da Barca do Inferno? Porque um dia todos nós vamos morrer. E assim que morremos, você tem que pegar uma barca, isso lá na concepção épica, né? Pegar uma barca e ir ou para o paraíso ou para o inferno. E agora, hein? Aí é hora de você pensar, de você ser julgado por tudo que você fez ou não fez. Então, as verdades vão se explicitar ali. Então, é o momento em que a verdade, e não se esconde mais nada, entendeu? Não escondeu. Quem você foi, quem você é ali, pronto, é a hora. Então, começa-se a ter uma explicitude daquilo de que fazemos e vemos, do que fizemos em vida. E aí a crítica. Aquelas pessoas que se julgavam boas, que achavam que iam ser salvas, começam a ter uma reflexão crítica ali. Então,
Esse slide aqui estava... isso aqui é do trovadorismo, né, e tal. Então, vamos passar aqui, ó. Vamos falar de alguns personagens que morreram e vão para a barca, para saber se eles vão para o inferno ou vão para o paraíso. Tem o fidalgo. Então, eu já estou explicando aqui, pessoal, a atividade 2, tá? Na atividade 2, eu pergunto o que significa um ou outro personagem lá. E você tem que me falar algumas coisas que, está escrito nos próximos slides, olha lá. Tá? É só pegar esses slides aqui do humanismo e responder tranquilamente a atividade 2. O fidalgo, então, pessoal, vocês olham pela roupagem dele, tá? É alguém de poder aquisitivo, alguém que vem do luxo, né? Tem até um serviçal na cadeirinha ali. Então, quais são os pecados dele? E por pecados, pessoal, não entendam uma obra religiosa, não. Entendam uma reflexão social. Ele faz coisas ali que atrapalham outros seres humanos. É uma perspectiva social mesmo, tá? Olha, soberba, achar que é melhor que os outros, a luxúria, entendeu? A questão sexual, com várias pessoas e sem um amor, ou até enganando uma pessoa. A tirania social, ou seja, pisar explicitamente, oprimir explicitamente alguém para me dar bem com isso. E ele tem uma fé inautêntica. O que é uma fé inautêntica? A pessoa que frequenta um templo religioso não por causa da sua fé, mas por causa de outros fins, por causa de uma pessoa, porque a outra pessoa de poder me vê, porque eu posso ganhar alguns votos atualmente, né? Então, uma fé inautêntica. Eu participo do ritual, mas não compactuo com o ritual na minha essência. Ele traz alguns objetos que porta. Lá no teatrinho, ele leva algumas coisas. Então, esse cara aqui leva, oh, meu Deus, leva roupas luxuosas e uma cadeira e o pajem. O pajem leva cadeira para mostrar que ele sempre tem alguém para servi-lo, tá? E o destino dele, ele foi para o inferno. O que o Gil Vicente apresenta nessa parte do teatrinho, né? A pessoa lá fala, olha, ele está mostrando que esse tipo de gente, né? Ele não é autêntico, ele não tem um papel de positividade social e o fim dele é um inferno. Então, ele está criticando todos os fidalgos da época. Muita coragem do Gil Vicente, aliás, diga-se de passagem, né? Vou falar rapidamente de um e outro, tá, gente? Mas o ideal era ler o livro, né? Tem o onzeneiro, que ele leva um bolsão de dinheiro, ele tem a questão da usura, da cobiça, da ambição, que ele quer se enriquecer. É a pessoa que está no mundo pensando no dinheiro, tá? O destino dele também foi o inferno. Ah, Júlio, mas ele é pobre. Veja, mas riqueza e pobreza não são condições de pobreza ir para o céu e riqueza ir para o inferno. Não. Tem a questão de virtudes. Então, embora ele esteja mal vestido, assim, ele representa a pessoa que quer ter uma ambição, né, gente? Pode ser o pobre com ambição? Pode. Tá? E pode ser um rico com ambição também. Então, o Gil Vicente está criticando a classe social dos ambiciosos, dos cobiçosos, dos banqueiros hoje em dia, que faz uso do dinheiro com usura, né? Empresta, mas você me devolve 3 vezes mais. Inferno para todo mundo. Tá vendo que ele usa um pensamento da época, que é o teocentrismo, para mostrar, ó, já que vocês querem pensar por Deus, eu vou fazer uma crítica através de Deus. Essas práticas sociais aqui levam a isso e essas outras levam ao céu ali, né? Tem um sapateiro que tem um nome, João Antão, tá? Ele é cobiça, ele tem uma fé inautêntica, e também vai para o inferno. Eu não quero falar muito, gente, porque senão eu vou dar spoiler do livro, tá, gente? O livro é muito bacana. Então, só estou me atendo a falar rapidamente de cada categoria. Cada personagem representa uma classe social. Tem um frade, olha, apareceu um religioso aí, que foi para o inferno. Dura que eu estou dando spoiler, né? Mas esse religioso... Ah, Júlio, mas está falando mal dos religiosos? Não, veja bem.
existem bons religiosos, tá? Vocês, enquanto futuros professores de literatura, têm que saber que a gente não condena categorias, a gente não condena nada, nossa função é refletir, não condenar, não julgar. Então, a gente não condena igrejas no plural, não condenamos categorias no plural, tá? O que a gente faz é uma reflexão. O Gil Vicente está falando que, nessa época, havia alguns frades, e não são todos os frades, tá? Que têm uma vida de luxúria, inautenticidade no sacerdócio, tá? Olha lá, esse frade, ele tá levando, ele chega lá com uma amante na porta do julgamento lá da morte, né? Para mostrar que, infelizmente, tinha algumas pessoas que representavam parte da categoria. Veja, se aparecesse um professor aí, que é a minha categoria, e o professor fosse soberbo, mau, só quisesse salário, né? Ele era uma crítica aos professores da época, mas nem todos os professores. Existe uma crítica aos fidalgos da época, mas nem todos fidalgos. Vamos querer crer que um ou outro rico também ajudava os pobres, né? Mas tinha esse frade aqui também que se deu mal, né, gente? Pela sua vivência inautêntica. Tem a senhorita Florença, que acompanha o frade, tá? Que era uma relação apenas luxuriosa, ou seja, sexual, e ela também destinada ao inferno. Tem a alcoviteira, eu vou passar, tá, gente? Tem um judeu, que aí entra a questão da corrupção, tá? Tem um corregedor, aqui, tá vendo? Ele leva o notebook da época, eu falo, o que é o notebook da época? São esses rolos de papéis aqui, documentos, né? Então, ele representa a corrupção, né? Ele tem que exercer a justiça, mas será que exerce, gente? A justiça é para quem? Então, faz uma crítica também. Tem um procurador, tá? Que também é uma questão da a reflexão sobre a justiça e a corrupção. Tá vendo? Então, tudo, ao fazer esse teatrinho do momento da morte, Gil Vicente está criticando a sociedade. Olha o tanto que vocês são hipócritas. Né? Um procurador existe para exercer justiça. Está exercendo justiça? Tá vendo que a crítica é atual, gente? Será que todos os procuradores exercem justiça hoje? E aí? Né? Então, isso é legal levar para o ensino médio, para o aluno e a aluna entender o tanto que a sociedade deveria funcionar, mas não funciona. Funciona se algum procurador fizer justiça, aí a sociedade funciona, a estrutura funciona. Mas se um procurador fizer injustiça, a sociedade não funciona. Tá? Então, é uma crítica bacana, uma crítica social. Essa obra, O Alto da Barca do Inferno, além de ser atual, ela ensina o adolescente a ler a sociedade, né? Tem um cara que foi enforcado, o nome dele é Enforcado, né? Ele roubou. Tem o parvo é uma palavra de Portugal para falar, tipo assim, um bobo. Ele é bobinho, sabe? Um bobo alegre. Ele é o parvo. Olha o jeito que é a carinha dele, né, gente? Ele é um bobinho, né? Contudo, ele tem ausência de malícia. Talvez porque ele seja bobinho mesmo, né? Fala o que não deve, é indiscreto, mas ele não tem malícia, ele não tem ambição, ele não tem apego ao dinheiro, talvez até queira dinheiro, mas não tem apego. E por isso ele foi para onde, gente? Ele foi para o paraíso. Olha só, o religioso não foi para o paraíso, o fidalgo não foi, o procurador não foi para o paraíso. Quem foi para o paraíso? O bobinho. Percebem o tamanho da crítica de Gil Vicente, a forma dele ler o mundo? Que os importantes estão fadados a colher o fruto da sua corrupção, né? Os poderosos exploradores estão fadados a colher o fruto da sua exploração. O que mais? Os luxuriosos estão fadados a correr o fruto. Então, eles têm uma alegria em vida, né?
E o cara que é desapegado, que é bobinho, né? E olha só como é que a gente ressignifica o conceito de bobinho, de bobo alegre, que na verdade ele é muito inteligente, muito sábio, não foi apegado, não foi corrupto, não foi, não teve uma fé inautêntica, e aí ele foi para o paraíso. Então o Gil Vicente enaltece aquelas pessoas genuínas. É uma discussão bacana, vocês não acham? Um livro legal, né? Interessante. Pode falar, fique à vontade. Não, falei que é interessante. Sim, super interessante. Aí um aluno pode, em sala de aula, um aluno pode levantar a mão e falar, professor, eu não acredito em céu e inferno. Eu falei, aí você responde, mas meu querido, a obra não é sobre céu e inferno. A obra não é sobre uma igreja X ou Y, uma igreja católica, igreja protestante, não. A obra é uma crítica social, tá? Né? O que as pessoas estão colhendo para os seus futuros, né? Você se enquadra em qual aí? Entendeu? Você vai passar uma vida, não deixa a religião de lado. Vamos falar só de seres humanos. Você vai passar uma vida desejando dinheiro? Você vai passar uma vida roubando dos outros? Vai passar uma vida fazendo injustiça? Então, cadê a ética? Né? Cadê a solidariedade e etc. Tá? É uma leitura social mesmo. Né? Oi? Seria para o inferno, então, seria para dizer que está errado, né? Sim, sim. Tá? O inferno é um veredicto, né, lá da pessoa que está julgando, conduzindo o barquinho do inferno, para falar assim, olha, a tua vida não vale muito, não. O que você faz? Você vive só para você mesmo, mentindo, na corrupção, né? Que é o procurador, por exemplo, lá, né? Empresta dinheiro com usura, né? Então, olha, a tua vida não tem um porquê de existência. A gente pode até levar para um lado filosófico, né? Qual que é a razão da sua vida pisar tanto nos outros assim? Você quer chegar aonde? Sendo que você vai morrer. Porque é uma obra de morte. Ali as pessoas morreram, todo mundo morre. Pobre morre, rico morre, bonito morre, religioso morre, a gente morre. Então é uma pergunta filosófica essa obra. E aí? Tu vai morrer. E como é que foi? Pisou tanto para quem? Ajudou pessoas? E aí? Então, uma reflexão. Qual o peso que a sua vida tem no seu dia final? Né? Você existiu para quê? Fez o quê? Etc. É bacana, sabe, gente? É uma obra de maturidade que nos enriquece, nos faz repensar os nossos conceitos, as nossas decisões, né? Isso é muito importante, eu diria, para 2025, para os estudantes, né, de hoje. Então, é uma obra legal. Eu sugiro que vocês leiam, para vocês depois comentarem com os futuros alunos de vocês, tá? Isso com certeza tem gratuitamente na internet, você põe lá, né? Se vocês forem igual o Júlio, eu compraria o livro, porque eu gosto do livro papel, né? Pôr na minha estante, ler, riscar, né? Mas tem os PDFs hoje em dia também. Acredito que eu respondi toda a atividade 2 também, tá, gente? Já estamos para terminar. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Posso fazer um fechamento? Deixa eu só ir preparando a parar de gravar aqui para a gente conversar. Júlio, tudo bem? Sim. É o Hélio. Aproveitando a deixa aí, eu sei que alguns alunos já fizeram essa atividade. Eu tive olhando algumas atividades, né, de alguns alunos. Seria bom rever, porque até alguns conceitos sobre personagens poderia estar trocado, como o último mesmo, Joane, né, o bobo, o povo, né, colocaram como se fosse uma mulher, né? Então aí poderiam rever para ver a atividade melhor, tem uma oportunidade ainda, há tempo de corrigir,
né? Para que melhore a nota aí. Você poderia repetir o nome da obra? Eu sei que está lá.